Tudo bom, pessoal? Olha só, hoje eu vou estar tratando de vários assuntos, inclusive do multímetro analógico. Olha que interessante, pessoal. O multímetro analógico, quando o ponteiro está aqui, ó, e eu pegar essa escala bem de cima, pessoal, eu estou na escala de resistência, só que as ponteiras de prova, elas estão afastadas uma da outra. O que acontece? O meu ponteiro, ó, está descalibrado, meu multímetro. Por que eu deixei ele descalibrado? Porque aqui está tendendo ao infinito, é uma escala aberta, pessoal. Se tu for aferir um componente, no caso eu deixei aqui, ó, em x10, tá? Na escala de ganho, ó, x10, que é ganho, ó, pessoal. Escala de ganho. Se tu for aferir um componente e o ponteiro do galvanômetro, aqui é o galvanômetro, pessoal, que é por indução que ele vai deflexionar o ponteiro. O que acontece aqui, ó? Quando eu tiver um curto-circuito, o ponteiro vai tender ao fundo da escala, tá? É um curto-circuito com o seletor na escala de x10, certo? Seria um curto-circuito. Quando tu for aferir o componente e o ponteiro do galvanômetro não se mover, é uma chave aberta, ou seja, tem algo aberto ali. Eu vou dar um exemplo, pessoal. O capacitor para corrente contínua, ele é uma chave aberta, certo? O capacitor vai se comportar como uma chave aberta para corrente contínua. Para corrente alternada, o capacitor funciona como um curto-circuito, entende? Para corrente alternada, tende a zero, tá? Tende aqui, ó, o ponteiro vai deflexionar. Tipo, o som, né? Uma guitarra, um microfone, o som do microfone, o som de um violão elétrico, entendeu? O capacitor, pessoal, o capacitor, ele vai tender a um curto-circuito e ele vai ter uma chave aberta, para quem? Para corrente contínua. Na contramão, pessoal, vou pegar essa bobina aqui desse motor, ó, essa bobina aqui, ó, essa bobina aqui, pessoal, para a corrente contínua, ela é um curto-circuito. É um curto-circuito. O ponteiro tende, se tu for aferir, na ponteira do multímetro sai corrente contínua, pessoal. Se tu for aferir uma bobina na corrente contínua, a bobina é um curto. Por isso que quando tu afere a bobina, o ponteiro do galvanômetro vai deflexionar de tal forma a tender a um curto-circuito. Quer dizer que o filamento da bobina não está rompido, ou seja, está boa. Quando tu for aferir um transformador, o primário e o secundário da bobina tem que tender a uma chave aberta, pessoal, porque daí é um sinal que o transformador não está curto-circuitado. Por quê? Porque daí não derreteu o esmalte do fio, e daí um fio não está em contato com o outro. Porque o transformador, pessoal, como nós soubemos, ele tem um isolamento galvânico. O que é isso? Quando eu aplico uma força eletromotriz, o que é a força eletromotriz? É a diferença de potencial. Quando tem uma diferença de potencial, tem a circulação da corrente elétrica. O que acontece? Existe uma expansão do campo eletromagnético, tá? Quando tem o corte, tipo na corrente alternada, hora positivo, hora terra quente, né, pessoal? Hora positivo, hora terra quente, hora positivo, hora terra quente.
Na corrente alternada, pessoal, na corrente alternada, o que acontece? Acontece a força eletromotriz no positivo e no terra quente a força contra-eletromotriz. O campo eletromagnético, ele colapsa, ele se contrai na força contra-eletromotriz. E daí, por indução, ele induz para o secundário. Tanto no transformador convencional, como numa placa de circuito impresso, que tu tem um transformador Chopper ali, para uma alta frequência, como nós soubemos, né? Como eu falei, eu vou abordar vários assuntos nesse vídeo, pessoal. O transformador convencional, ele funciona com corrente alternada, tá? O transformador Chopper, ele funciona com corrente pulsante. Porque, como eu falei para vocês, o capacitor ele é um filtro, a bobina é um filtro. O capacitor ele armazena cargas através de tensão, tá? Enquanto que a bobina ela armazena cargas através do campo eletromagnético. Tanto é que a bobina tu vai medir ela em Henry. E o capacitor, tu vai medir ele em Farad. Olha que interessante, pessoal. E daí o que acontece? Eu gostaria de falar sobre a escala também. Essa escala do multímetro aqui, ó. A X1, a X10 que eu falei, né? Que é o ganho. O ganho, o que quer dizer? É o beta também, né, pessoal? O ganho também leva o nome de beta, que é, tu vai aferir ali o quanto um transistor bipolar de junção vai ganhar de corrente elétrica ali de coletor a emissor, porque o transistor bipolar de junção ele recebe uma pequena corrente na base e daí ele vai amplificar essa corrente de coletor a emissor, e daí tu consegue aferir também através dessa escala aqui, ó, ICO. Deixa eu colocar meu dedo em cima aqui, eu tenho que olhar para colocar o dedo, ó, pessoal. ICO, I é de intensidade, que vem de corrente, C é de coletor, E de emissor, e o O que tem ali, pessoal, é open, é com a base aberta, entendeu? Tu consegue testar o beta. Olha que interessante esse multímetro. Tu tem um decibelímetro, pessoal, olha só, um decibelímetro que tu vai aferir aonde? Nessa escala aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar o seletor aqui, ó. No decibelímetro, tu vai as ponteiras de prova no comum, o preto, e a vermelha aqui, ó, como tá aqui, ó, de forma convencional, tá? Como é usado, ó, as ponteiras de prova. O seletor vai estar em 10, pessoal, em 10. E daí, através do decibelímetro, tu vai conseguir aferir até onde chega o som, pessoal. Olha só, tu mede o som nesse multímetro aqui. Olha que interessante. E depois nós temos a escala, como eu falei para vocês, ó, ICO. Deixa eu aproximar aqui, ó. I de intensidade, que daí a gente vai voltar lá no beta, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui em beta só um pouquinho, ó. Deixa eu colocar em beta aqui. Ó, X10, ó. X10, HFE ganho, é beta, pessoal, tá? Olha que interessante. Eu estou em ganho aqui, ó. E daí tu consegue colocar em IC, ó. Olhem bem onde é que tá, ó. I de intensidade, como eu falei. C de coletor, E de emissor e O de open, com a base aberta, tá? Nessa escala aqui, ó, tu vai conseguir aferir o ganho, pessoal, com a base aberta, tá? Olha que interessante, tu vai conseguir medir o ganho em HFE, tá? E daí também tem o quesito aqui, ó, em X1 é o teste de diodo, que diz buzz é a buzina que tem, é tipo de um som. Quando está curto-circuitado, ele vai apitar nessa escala aqui, ó. Deixa eu mudar o seletor aqui, ó, para nós vermos, ó. Nessa escala aqui, ó, de X1, ele vai apitar.
Em X10 tu vai testar o ganho, tá? Nada te impede de testar em X100 também. Tu vai tanto em X100 como em X10, aqui ó, em X10 também, ó, em load voltage. Deixa eu ver onde é que está essa escala. Aqui, ó, LV, ó. Onde tem LV, pessoal, ó, quer dizer load voltage, ou seja, carga de voltagem. Nessa escala, o ponteiro, tu vai contar de fundo da escala para trás. Cada tracinho vale 100 milivolts de queda de tensão. O que tu pode testar nessa escala? E estando em X10, tu pode testar a queda na junção de um diodo, a queda de tensão, né, pessoal? Na junção de um diodo, na junção de um transistor, tu pode testar um circuito integrado, como eu mostrei da última vez, a saída ali, ó, com o GND, com o terra frio, né, do circuito integrado, tu colocando ali, ó, e o circuito integrado vai tender a uma alta resistência, pessoal, quase que uma chave aberta, quer dizer que ele está bom. O que não pode acontecer num circuito integrado, pessoal, ele apresentar uma resistência muito baixa, que quer dizer que ele está em fuga ali, ou até mesmo um curto-circuito. Aí tu pode descartar ele. Tu pega o datasheet dele ali, ó, tu vai olhar a linha do mais B ali, e tu vai pegar o GND, pessoal, que é o terra frio. E daí tu vai colocar a ponteira de prova. Tu sabe que no multímetro analógico, a ponteira de prova preta é o positivo. Eu não vou inverter as ponteiras, pessoal. Até o inscrito falou, o bom é inverter daí para ti. Não, mas para nós conhecermos ele realmente, a ponteira de prova preta vai no com, né? Comum, ó, o convencional. Com é de comum, pessoal. Comum a quem? Comum a tensão e comum a saída, ó, porque tu tem duas entradas. A saída tá aqui, ó, pessoal, o out, ó, tá? Então o GN dele é comum. E o que que acontece, ó? A ponteira de prova preta, ela vai liberar 3.2 volts. Da onde que vem esses 3.2 volts? Vem de duas pilhas que estão em série, tá? Em conjunto com o circuito ali produz mais ou menos, depende do multímetro, né, pessoal? E daí o que que acontece, ó? Eu tenho a escala de X10K aqui em cima, ó. Essa escala aqui, ó, tu pode testar a junção de qualquer componente. Como eu falei, a junção de um diodo, a junção de um transistor. Aí tem a família dos tiristores, né, pessoal? Tu pode testar um SCR, tá? Um DIAC, um TRIAC. Aí todos os componentes, pessoal, são formados por junção. Por quê? Porque tem que haver uma diferença de potencial, tá? Por que que num diodo ali, ó, tu tem o anodo e o catodo? O catodo, o que que acontece no catodo? O catodo é o negativo, pessoal. A gente sabe que o diodo ou ele é feito de silício ou germânio, né, antigamente. Só que o germânio dá muito problema. Então, hoje em dia o convencional é silício, né? Só que daí o negativo do diodo ali, ó, a parte negativa, que é o catodo, ela é dopada, eu sempre cito o fósforo, mas qualquer substância que vai deixá-la mais negativa, né? Enquanto que o anodo, que é o positivo, ele é dopado com uma substância que vai deixar ele mais positivo. O que que deixa mais positivo? O cobre, o alumínio, entendeu? E daí existe essa dopagem nos componentes, para que haja circulação de corrente elétrica. Como que funciona um diodo? A corrente elétrica vai circular do catodo para o anodo, como nós sabemos, que é o convencional, né? E o contrário, ele bloqueia, a não ser que seja um diodo Zener, né, pessoal? Que daí ele tem a tensão Zener,
que em certa tensão ele conduz do lado contrário também. Olha que legal, por isso que é interessante nós estudarmos cada componente e saber nas minúcias, né, como funcionam. Mas voltando aqui, pessoal, a escala do multímetro analógico em X10K, ó, seletor é o nome desse botão aqui, ó, seletor, em X10K, ele funciona como uma fonte de tensão, o multímetro analógico. Porque nessa escala aqui, ó, de X10K, tu vai ter duas baterias em série, desculpa pessoal, duas pilhas em série, né? E uma bateria. Duas pilhas, cada uma de 1,5 volts, que dá 3 volts, um pouco mais, tá? Mais uma bateria de 9 volts, que dá 12 volts. Então nessa escala aqui, ó, ele vai te oferecer 12 volts. E daí tu colocando qualquer junção de componente em VRRM, o que é VRRM? Que é a tensão reversa, tu vai colocar de forma contrária as ponteiras. A gente sabe que a ponteira preta é o positivo no analógico, tu vai colocar tu vai colocar o positivo no catodo, que é o negativo. E tu vai pegar o negativo, que é a ponteira de prova vermelha, e tu vai colocar no anodo, que é o positivo. Entendeu? A gente vai fazer de forma reversa, aí ele não vai poder, dependendo do componente, ó, alguns componentes, se passar do 100 aqui, pessoal, se passar do 100, aqui, ó, quanto mais para baixo tiver o ponteiro do galvanômetro, entendeu? Menos fuga vai ter o componente, entendeu? Se ele tender a passar do 100, dependendo do componente que tu está verificando, quer dizer que tem uma fuga nele. Por isso que é bom a prática, ir pegando placa, ir aferindo o componente, anota tuas aferições, anota tuas medidas, faz comparativo, compara um componente com o outro quando eles são iguais, entendeu? Aí quando tiver uma avaria na placa, tu vai pegando essa experiência, né? Aí conforme tu vai adquirindo a experiência, não, esse componente aqui tá ruim, tu já afere ali, não, ou tá com fuga quando passa de 100, né? Quando passa aqui, ó, dependendo do componente que ele vai passar de 100 aqui, ó, quer dizer que existe uma fuga, certo? E vai tendendo essa fuga vai aumentando até tender um curto aqui, né, pessoal? Aqui indica que está em curto o componente. Com exceção da bobina, né? Se tu está testando um único enrolamento da bobina, vai tender um curto. E outra, capacitor, pessoal. Capacitores, muitas vezes, o capacitor X ali na placa, se tu tiver em X10 aqui, ó, X10, tu vai aferir o capacitor X ali, ó, ou os capacitores Y. Capacitor X é um capacitor de poliéster, que elimina também os transientes que vêm da rede elétrica. O capacitor Y, ele faz o desacoplamento também dos espúrios ali, das impurezas, das interferências, né, que podem haver na tua placa. Esses capacitores, pessoal, se tu medir na escala de X10, eles vão tender a uma chave aberta, porque eles têm uma alta resistência, entendeu? A tendência é que o ponteiro do galvanômetro fique aqui mesmo, ó. Aqui é uma chave aberta, ó. Entenderam, pessoal? Está descalibrado, ó. Tu calibra no botão de ajuste. O botão de ajuste sempre vai ao contrário da calibragem, pessoal. Conforme tu gira ele, se tu girar no sentido contrário, o ponteiro vai subir, tá? Tu tem que deixar a sombra do ponteiro, pessoal. A sombra do ponteiro nesse espelho aqui, ó. O nome desse espelho aqui, ó, é para correção de um erro. O nome do espelho não, o nome do erro, né? Nós chamamos de erro de paralaxe. Então ele é corrigido através do que? Quando tu calibra o teu multímetro e deixa a sombra do ponteiro do galvanômetro bem no zero, ele está bom. E daí aqui em cima também, tu vai colocar uma ponteira de prova sobre a outra, ó, vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Vai colocar uma ponteira de prova sobre a outra, tá mal posicionada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Ó, pessoal, o ponteiro lá em cima, ó. E daí onde é que tu vai calibrar? No botão de ajuste, ó. Ó o botão de ajuste aqui, ó. Entendeu, pessoal? Eu larguei uma ponteira aqui. Vai calibrar ele também pelo erro de paralaxe, ó, pessoal. A sombra do ponteiro tem que ficar no espelho, ó. Através aqui do botão de ajuste, ó. Eu estou segurando uma ponteira de prova na outra, ó. Que daí aqui é um curto-circuito, ó, pessoal. Tá curto-circuitado, ó. Segurar uma ponteira de prova na outra, ó. Aí tu curto-circuitado. Quando eu largo, ó, uma chave aberta. Aí a parte de cima aqui tu calibra no botão de ajuste, que é um potenciômetro que tem aqui, ó. E a parte de baixo tu vai calibrar pelo parafuso aqui com uma chave de fenda, né? Bem devagar, e ele vai na contramão. Quando tu gira para um lado, o ponteiro sobe para o outro. Tu gira para o outro, o ponteiro vai para o outro lado, entendeu? O parafuso vai na contramão, para te poder calibrar. Pelo errinho que se chama erro de paralaxe, então tu tem que obter a sombra do ponteiro do galvanômetro bem no zero, tanto aqui embaixo como aqui em cima. Embaixo calibra pelo parafuso, em cima pelo botão de ajuste, entendeu, pessoal? E daí o que acontece, ó, pessoal? Aí olhando aqui a escala, ó, a X1 é bus, a X10 ele oferece 30 mA, a X100 ele oferece 3 mA, a X1K ele oferece 300 microampere e a X10K, pessoal, nem aparece amperagem. Por que não aparece amperagem na X10K aqui, ó? Porque a amperagem é insignificante. A gente sabe, a gente que estuda eletrônica, que conforme aumenta a tensão, como aqui ele funciona como uma fonte de tensão, a corrente é insignificante. Conforme vai diminuindo a escala, pessoal, vai diminuindo a tensão e vai aumentando a corrente elétrica. Então a X1 é a que oferece mais corrente elétrica. A X10K é a que oferece menos corrente elétrica. Porém a X10K oferece mais tensão, para que essa tensão vai empurrar a junção de qualquer componente, pessoal. E tu vai verificar se ele está curto-circuitado, tu vai verificar se existe uma fuga, ou tu vai verificar se ele está aberto também, né? Que é as 3 hipóteses que tem. Olha que interessante isso, pessoal. E daí eu também gostaria de falar um pouco sobre resistor, né, pessoal? O que acontece com o resistor, já que a gente está falando na escala de resistência ali, ó. O resistor, pessoal, vamos pegar uma válvula, tá, pessoal? Vamos pegar numa válvula ali, ó. O que a válvula tem? A válvula tem um filamento, que é que inventou a lâmpada elétrica, né? Quem inventou a lâmpada elétrica, pessoal? Nós da eletrônica temos que saber, né? No mínimo, Thomas Edison. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Através do filamento da lâmpada, como que funciona uma válvula? A válvula não tem um filamento? O princípio da criação da válvula está aqui, ó, Thomas Edison. E daí quem é que inventa a válvula? Fleming. Fleming inventa a válvula, pessoal. Juntou, né? Por isso que o conhecimento, todo conhecimento ele agrega valor, agrega algo e acrescenta. O conhecimento sempre vem para acrescentar, não para retirar, né, pessoal? Quando vem de fonte segura, claro, né? Daí o que acontece, ó? Como é que funciona a válvula? A válvula tem um filamento. Quando esse filamento ele aquece, ele libera elétrons, tá? E daí tu tem o cátodo. O cátodo, pessoal, é o negativo, tá? E ele tem um resistor no cátodo para fazer o que? A polarização. O resistor ele polariza, pessoal. Ele sempre vai polarizar e vai dirimir a corrente elétrica, porque a válvula é sensível. Por isso que na válvula cruza uma corrente bem baixa, né? Porque a válvula trabalha com altas tensão, a gente sabe, né?
A válvula tem uma alta dissipação de calor, uma potência, né, pessoal? Ela dissipa muito calor, a válvula, porque até ela tem um delay, né? A válvula tem um delay para começar a funcionar, porque até aquecer o filamento ali, né? Em torno de 6 a 12 volts ali, ó, para poder aquecer o filamento da válvula, tá? E daí vai ter o catodo vai segurar esses elétrons, tá? E após o catodo, tem uma placa controladora, tá? Essa placa, ela controla os elétrons. E depois tem o anodo, né, que é o positivo, que ele funciona com alta tensão. 250 volts, 300 volts, entendeu? Daí depende da configuração que a válvula está, né, pessoal? E daí o que que acontece, ó? Funciona como se fosse um transistor. Eu vou dar um exemplo, o transistor MOSFET, né? Não tem o gate por uma pequena tensão no gate, ele vai conduzir, né, do dreno para o source. Se for NPN, né, pessoal? PNP é o contrário, conduz do source para o dreno, né? Então, o que que acontece? Uma válvula funciona como um transistor ou um TBJ, né? Por uma pequena corrente de base, ó, pequena corrente. Tanto é que o TBJ precisa de um resistor na base para polarizar também, né, pessoal? Aí por uma pequena corrente de base, ele conduz de coletor a emissor e produz uma alta corrente, né? Aí depende da configuração. Tem transistores bipolares de junção que aumentam 800 vezes mais a corrente, né? Como eu falei, tudo depende da configuração que tu está colocando o componente. Mas o que que acontece? O resistor, ele serve para polarizar, para manter, entendeu? Tipo essa placa controladora aqui, ó, tu precisa de um resistor nela ali, ó, para ela ficar mais negativa num dado momento, ela fica mais negativa que o catodo, né? Aí ela prende os elétrons. Aí essa nuvem, ela se acumula. No momento que tu solta o som do microfone, eu estou falando do amplificador daí, né, pessoal? Ou o som do microfone, como eu falei, ou o som de uma guitarra elétrica, ou o som de um violão elétrico. No momento que tu solta ele, o resistor que está ali na grade controladora também, ó, ele elimina interferências para o terra. Também ele serve para isso, né? Como ele traz a polarização ali, ó, e ele vai manter o teu sinal, né? Ele se encarrega de manter, de não haver falhas, né, no teu sinal. Daí o que que acontece? Existe amplificação, né? Existe amplificação, porque os elétrons vão, a direção dos elétrons, tem válvula que funciona como um diodo, né? Lá nos rádios antigos a gente sabe que os elétrons, eles vão partir do catodo, que é o negativo, e vão em direção ao anodo. E no sentido reverso não tem circulação de corrente elétrica, né? Se tu ligar ao contrário, ele funciona como um retificador, né? Que interessante isso, né, pessoal? Aí veio a válvula triodo, né, que tem a grade controladora, que controla esses elétrons. Veio a tetraodo, a pentaodo. Pentaodo tem 5 eletrodos, pessoal. Heptaodo. E daí foi aumentando os eletrodos. Por que aumentou os eletrodos? Eu gosto desse assunto, pessoal. Os eletrodos, eles aumentaram para diminuir, pessoal, como é que é o nome? A capacitância parasita, pessoal. Que a gente gosta muito de nome técnico, eu sempre falo isso. Capacitância parasita nada mais é que interferência, pessoal. Entendeu? Quanto mais eletrodos, entre o ar e o eletrodo tem um capacitor, se tu vai olhar, né? Entre a Terra, né, e o céu, não existe as nuvens ali. Quando dá uma descarga elétrica, o que que acontece, pessoal? Não vem o raio.
Na verdade, assim, ó, no planeta Terra, um grande capacitor, entendeu? Existe a diferença da DDP entre o céu e a Terra. Vocês viram que tem uma diferença de potencial, por isso que dá o raio. O raio nada mais é que a liberação de elétrons em relação a quem? Ao anodo. A Terra é o anodo. As nuvens, o céu ali, as nuvens onde libera o raio, é o catodo, entendeu? E daí existe uma diferença de potencial na própria nuvem. Uma parte dela está mais negativa, está retendo os elétrons na nuvem. Quando essa parte fica positiva, mais positiva, seria o catodo e a grade controladora, só que é o contrário, ó, pessoal. O catodo, que é o negativo, eu estou falando de uma nuvem, e a placa controladora. Quando a placa controladora, a outra parte da nuvem, fica mais positiva que o catodo, que é ativo, o raio é liberado até a Terra, e a Terra seria como se fosse o anodo. Eu acho que é a explicação mais real assim do funcionamento de uma válvula triodo. Porque a gente sabe que a válvula triodo, para baixas frequências, ela funciona muito bem, né? 20 kHz, acho que até uns 30 kHz ali não vai ter interferência, né? Só que já lá na casa dos kHz, megahertz, já dá problema, né, pessoal? Por isso que eles inventaram válvula com mais eletrodos. Para quê? Porque daí diminui a capacitância. Diminuindo a capacitância, aumenta a resistência. Aumentando a resistência em relação a quê?